A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Meus irmãos, mais uma vez estamos aqui, amém? Eu louvo a Deus pela tua vida. Irmãos, como eu costumo dizer, a palavra de Deus, ela é verdade nas nossas vidas. O que está na Bíblia, nós temos que obedecer, né? A Bíblia é nossa regra de fé. Eu tenho algo de Deus para você hoje. Eu quero ler um texto para abordar o assunto. Eu vou ler esse texto. Livro de Hebreus. Hebreus 10, versículo 25 diz assim: não deixando as vossas congregações, como é costume de alguns. Irmãos, tu prestou atenção no texto que eu li? Hebreus 10, 25. Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Eu quero falar hoje, meus amados e queridos irmãos, sobre desigrejados, né? O que é isso? É a nova moda entre os crentes. Irmãos, desigrejado é a nova moda hoje, né? Irmão, o evangelho, ele tem crescido muito, né? Graças a Deus que o foco está sendo alcançado, é as almas mesmo, né? Mas também, meus irmãos, o número de desigrejados tem crescido muito também. Aí tu me pergunta, o que é uma pessoa desigrejada? Meus irmãos, uma pessoa desigrejada é uma pessoa que eu creio talvez seja, né, se decepcionou no evangelho, né? Talvez pessoas que viu muita coisa errada dentro da igreja, né? Viu muitas coisas, heresia. Então se chateou, sei lá, se perturbou, né? Saiu da igreja. E hoje, quantas pessoas hoje, meus amados irmãos, não vão mais numa igreja, né? Estão desigrejados. Uma coisa que eu mais ouço, meus irmãos, de pessoas desigrejadas diz assim, uma coisa que mais ouço: não preciso ir à igreja, eu busco a Deus em casa. Uma coisa que eu mais ouço hoje já ouvi pessoas falando: eu não preciso mais ir para a igreja. Desigrejado, meus irmãos, são pessoas que não precisam mais, eles não vão mais na igreja. Eles andam, né? Eles creem em Deus, eles oram, eles jejuam, eles buscam a Deus, né? Mas eles falam que não precisa mais estar dentro de uma igreja. Não é verdade? Meus irmãos, essas pessoas desigrejadas são sem igreja. Talvez essas pessoas estão magoadas né? Ficou magoado pelo que aconteceu dentro da igreja. Ei! Talvez pessoas, até mesmo, meus irmãos, que se sentiu explorada até mesmo dentro da igreja. Irmãos, preste atenção. Hoje, a prosperidade é mais importante do que Deus. Talvez essas pessoas se decepcionaram. Por quê? Porque hoje, o que você vê na igreja hoje, meus irmãos, é o quê? É prosperidade. Tu vai ficar rico, tu vai ficar milionário. E quantas pessoas, meus irmãos, estão frustradas até hoje? Quantas pessoas têm, né? E não vê a promessa se cumprir, meus irmãos. Hoje, a prosperidade está sendo mais importante do que Deus. E talvez essas pessoas se decepcionaram, né? Agora eu digo uma coisa para você. Meus irmãos, tem muita gente que não tem ido para a igreja. Irmãos, tem muita gente hoje que não estão indo mais para a igreja, né? Muitos desigrejados. Agora eu digo uma coisa. Diante dessa palavra aqui, será que tem base bíblica para os desigrejados? Irmão, não tem base bíblica. Não tem base bíblica para os desigrejados. Por quê?
Porque nós lemos um texto aqui em Hebreus: não deixei a vossa congregação, como é costume de alguns irmãos. Nós somos o corpo de Cristo. Eu vou ler um texto com vocês no livro de Hebreu, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo Atos dos Apóstolos 5. Olha o que diz a Bíblia, meus irmãos. 42. Olha o que diz a palavra de Deus. E todos os dias no templo e nas casas não cessava de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Ei, Atos 5:42. Todos os dias no templo e nas casas, eles não deixavam de anunciar a Jesus Cristo. Então tu vê aqui, meus irmãos, que todos os dias estava ali no templo. A igreja estava unida, a unidade, né? Vou ler mais um texto com vocês, meus amados irmãos. Atos capítulo 20, versículo 28. Olha o que diz. Atos 20, 28. Olhai por vós e por todos o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus. Irmão, primeira coisa, Deus constituiu o pastor, rebanho. Irmão, nós somos um rebanho, nós somos a ovelha. Ei, se você ler a Bíblia no livro de Hebreu, a Bíblia fala assim, obedecei os vossos pastores, porque vela pela vossa alma. Os desigrejados, eles vivem sozinhos, né? Irmãos, não tem base bíblica para desigrejado não, querido. Não tem base bíblica não. Então, meus amados irmãos, né? Se você for ler lá em Apocalipse, as 7 cartas ao anjo da igreja, não foi para a igreja, foi para o anjo. Então, meus irmãos, não há base bíblica para desigrejado, tá bom? Fica com essa palavra, Deus abençoe, se inscreve no canal, em nome de Jesus. Fique na paz.